Olá, testando. Pronto, acho que agora foi. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Dependendo do momento que você esteja assistindo, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Na verdade, é uma honra. Meu nome é Carolina Converselho dos Reis, eu sou estudante de medicina da UFRJ, atualmente no oitavo período. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer a organização fantástica do Clube 7, esse evento incrível, que eu tenho a honra de participar, então me sinto muito honrada de ter sido convidada para estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse tema, que foi um tema apaixonante de pesquisa, ao mesmo tempo muito desafiador, porque a questão da insegurança alimentar, juntamente com a vivência da população em situação de rua, realmente foi muito impactante para nós trabalharmos. E com a excelência das nossas orientadoras, nós conseguimos entrevistar pessoas em situação de rua, enfim, e compreender um pouco mais dessa jornada para compreender como nós poderíamos estar acolhendo e trabalhando justamente com eles. Então, é um prazer estar podendo apresentar um pouquinho desse projeto para vocês. Bom, eu me coloco completamente à disposição para todos que quiserem entrar em contato, fazerem alguma sugestão, acrescentarem algo, trazerem uma vivência. É muito mais do que bem-vindo. Eu realmente adoro e eu vou adorar esse diálogo. Os meus contatos vão estar no final da apresentação, mas eu já deixo aqui a porta muito mais que aberta, né, para essa troca, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos trocando saberes, vivências, conhecimentos, e eu vou adorar também aprender mais com vocês, ter essa troca. É, Bom, como eu já havia dito, meu nome é Carolina Converselho de Reis e as minhas orientadoras maravilhosas são a professora Carla Santa Cruz Coelho, a Érica Fernandes Trípoli, a Michele Ribeiro Sagamato e a Kathleen Teresa da Cruz. E elas me orientaram para a formulação desse trabalho, que agora eu vou apresentar para vocês, intitulado A Jornada da Fome nas Ruas, um relato de experiência pungente sobre a sobrevivência e resiliência. Bom, para começar esse trabalho, né, eu gostaria de trazer um pouco da reflexão sobre o que é a rua e sobre os múltiplos sentidos que esse lugar pode adquirir. Então, a rua pode ser um lugar de encontro, de passagens, locomoções. Contudo, para muitos, ela consubstancia um local de permanência, de moradia. E é quando a rua vira significado de falta de opção, de perda de dignidade, de escassez de esperança e de expressão doída da exclusão, virando um lugar da invisibilidade. Então, ao decorrer do nosso estudo, e eu acredito que também ao decorrer dessa apresentação, você vai poder entrar em contato um pouco dessa crueldade do significado da rua como falta de opção, falta de moradia, como realmente marginalização e invisibilidade. E é um pouco disso que nós tentamos fazer, não apenas com esse estudo, mas também, enfim, com esse contato com a população em situação de rua, tentar tirar dessa invisibilidade, dar luz, dar voz, dar personificação
a quem são essas pessoas, né, que muitas vezes, enfim, são taxadas apenas como pessoas em situação de rua, mas que são muito mais que isso, são indivíduos, são seres humanos, que precisam ter cuidados, que precisam ser acolhidos, enfim, que precisam realmente, integralmente de uma atenção especializada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, eu trago para vocês aqui uma foto autorizada que faz parte de uma reportagem. Inclusive todas as fontes elas estão aqui no slide, né, no cantinho direito. Então vocês podem consultar todas elas. De uma mãe com o seu filho. E eu também trago aqui, ao longo dessa nossa conversa, algumas reflexões em forma de poema, em forma de quadros, porque eu acredito muito que as manifestações artísticas, elas muitas vezes trazem pra gente os ditos que não conseguiam ser ditos. Então ela traz o interdito, ela dá voz a sentimentos e acho que é muito importante a gente trabalhar com isso, principalmente pensando nesse panorama tão sofrido, de exclusão e, enfim, subjúgio pelo qual passa essa camada da população. Então, eu trouxe aqui um trechinho, do poema Drummond, que fala: "Presa minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no meio mental." Bom, aqui eu trouxe o quadro que foi do Portinari, Criança Morta, que, enfim, por si só já grita, já explicita toda essa desigualdade que vive, que morre. E aqui eu trago também um trecho do livro Vida e Seca, de Graciliano Ramos, que diz: "Num cotovelo de caminho, avistou um canto de cerca, encheu-o de esperança, de achar comida, sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha, calou-se para não estranhar a força." Bom, eh, a metodologia do nosso trabalho, trata-se de um relato de experiência, a partir de debates e entrevistas realizados nos encontros do grupo tutorial sobre saúde da população da pessoa, perdão, em situação de rua, com a sigla PSR, que foram realizados por docentes e discentes no segundo período de graduação da medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da modalidade de ensino remoto emergencial, a partir da disciplina de saúde da comunidade 2. Durante os encontros, o grupo realizou a leitura de artigos, debates sobre políticas públicas voltadas à população em situação de rua no Brasil, e entrevistas com profissionais da saúde que foram selecionados por conveniência por atuarem justamente no acolhimento e no atendimento desse grupo, permitindo a formatação de uma abordagem multidisciplinar sobre a perspectiva do cuidado dessa população, por meio da compreensão de suas vulnerabilidades e, portanto, do entendimento de suas demandas e suas necessidades. As entrevistas foram realizadas através de perguntas abertas e disparadoras sobre a temática, como, por exemplo, como é o cuidado junto à população em situação de rua. Falando um pouquinho mais da metodologia do nosso trabalho, é importante citar que essas entrevistas, elas foram todas analisadas pelo grupo do discente e dos docentes, que refletiu sobre as respostas apresentadas para poder orientar a perspectiva pela qual versaria o estudo da bibliografia indicada
para posterior materialização das reflexões acerca da escrita desse trabalho. E, ademais, também houve entrevista com uma pessoa em situação de rua, e que no momento presente da entrevista encontrava-se no albergue com seu filho na cidade de Macaé. Esse trabalho ele possui o número KE do projeto, que é esse aqui que eu deixo para vocês, tá bom? Aprovado em comitê de ética. Bom, falando um pouquinho mais sobre os objetivos do nosso trabalho, então nós temos por objetivo refletir sobre a assistência alimentar de indivíduos em situação de rua no Brasil e os colorados desse contexto, ou seja, sobre as consequências desse contexto de insegurança alimentar e de fome que passa a população em situação de rua no nosso país. Bom, para falar um pouco sobre essa situação tão complexa e difícil, eu trouxe aqui dados do censo da população em situação de rua que foi realizado no Rio de Janeiro. Esse censo foi realizado tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2022. E eu trouxe aqui os dois dados em comparação, e também porque no primeiro censo que foi realizado no Rio de Janeiro, conseguiu-se obter dados com maior especificidade, no sentido de que tem algumas informações que não constam no censo de 2022. Então, eu acho muito importante fazer essa contraposição dos dados, enfim, para que a gente consiga ter uma amplitude maior sobre a dinâmica dessa problemática. Bom, mais uma vez, trazendo um pouquinho da reflexão que a arte pode nos dar, né, de transcender nossas próprias convicções. Eu trouxe aqui mais um trechinho do texto de Graciliano Ramos e também trouxe uma imagem bem forte de Portinari, que é retirante grávida. E acho que essa imagem é muito tocante pelo olhar dessa retirante, juntamente com um filho. É, tem um olhar muito profundo, então me toca muito. E o texto ele diz assim: pois não estava vendo que ele era de carne e osso, tinha obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente, conheciam o seu lugar. Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ter nascido com um destino ruim. O que fazer? Você poderia mudar uma espécie? Você dissesse que era possível melhorar a situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, retornar cerca de invernos a verão. Era sina. O pai ver assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, enceboar látex. Aquilo estava no sangue. Conformava-se. Não pretendia mais nada. Se você dissesse o que era dele, estava certo. Não dava. Era um infeliz. Era como um cachorro. Só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com porcarias semelhantes. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a importância do censo que foi realizado em 2022, que é o segundo censo da população em situação de rua no Rio de Janeiro, é imprescindível que haja uma compreensão profunda da população em situação de rua, pois essa é uma comunidade frequentemente marginalizada e negligenciada. Então, é muito importante que a gente observe as vulnerabilidades dessa população, a fim de informar
para que sejam efetivadas políticas públicas mais eficazes e mais voltadas às reais necessidades e demandas dessa população. Isso inclui, então, uma análise detalhada de sua localização geográfica, além de uma compreensão holística de suas necessidades e circunstâncias individuais. Abordar o problema com uma mentalidade simplista, presumindo que todas as pessoas em situação de rua enfrentam os mesmos desafios e exigem as mesmas soluções, é extremamente redutor e, desse modo, muito prejudicial para o desenvolvimento de estratégias efetivas. Portanto, evitar uma abordagem interdisciplinar que examine, debata e haja sobre as várias dimensões dessa questão tão complexa. Bom, nesse sentido, eu trouxe aqui alguns dados do censo de 2022, todos com a fonte abaixo, e a fonte é a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aqui nós temos a distribuição da coleta de dados do censo da população em situação de rua, segundo os dias de trabalhos e as regiões da cidade do Rio de Janeiro. Isso para o ano de 2022. Então, nós temos essa distribuição e nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela nos próximos slides. Então, para entendermos mais quem são essas pessoas em situação de rua, o número de pessoas em situação de rua, segundo a sua condição, é mostrado no gráfico a seguir. Então, nós podemos analisar que a maioria das pessoas que foram quantificadas pelo gráfico foram pessoas que estavam na rua durante o censo. Porém, nós também temos em um número menor algumas pessoas em cenas de uso, outras em unidades de acolhimento, em um número menor ainda nós temos em comunidades terapêuticas, em hospitais ou CAPs, que são centros de atenção psicossocial. É, e isso é muito importante porque nos ajuda também a entender é, quem são essas pessoas em situação de rua segundo a sua condição. Nós vemos aqui que, em comparação com o censo de 2020 para 2022, houve um aumento do total de pessoas em situação de rua. No ano de 2020, foram 7.272 relatadas pelo censo. E no ano de 2022 já foram 7.865 pessoas. Além disso, aumentou o número de pessoas que foram descritas como condição de rua, ou seja, estão e residindo por falta de uma opção na rua. Esse número aumentou em 18,39%. Além disso, também aumentou o número de pessoas descritas em situações de cenas de uso. Esse número aumentou em 3,11%. E também tivemos um salto expressivo no número de pessoas em instituições, que foi um aumento de 12,2%. Então, é importante, né, também sinalizar que um total de 398 pessoas em situações de rua foram entrevistadas em unidades de acolhimento provisórios, totalizando 7.272 pessoas em situação de rua. Bom, também temos aqui por localização, do ano de 2020 a 2022, tanto as que estavam em instituição quanto as que estavam na rua. Podemos notar um número considerável de pessoas no centro e nos entornos, e além disso também um número considerável na zona norte do Rio de Janeiro. Aqui tem a descrição por zona, e eu vou deixar o gráfico aqui para, enfim, quem quiser ter mais dados, e também tem a fonte citada à direita, que também vai estar na referência para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto. Mas nós vemos aqui um número bem expressivo, tanto no centro como em torno, e na zona norte também. Bom,
Aqui temos mais uma vez a comparação do ano de 2020 com o ano de 2022. Então, o crescimento é, das pessoas em condição na rua, no centro e no entorno, crescimento considerável, e também na zona norte do Rio. Mas, além disso, é importante citar uma pequena diminuição, é, tanto na Zona Sul como na Tijuca e Vila Isabel, e um discreto aumento, tanto na Zona Oeste quanto na Barra e em Jacarepaguá. Agora, falando um pouco sobre a condição de institucionalizado. Então, nós temos um aumento grande na Zona Oeste de pessoas em situação de rua institucionalizadas, e também um aumento na Zona Norte do Rio. É, além disso, também temos aumento no bairro da Barra e Jacarepaguá, também na Zona Sul, Tijuca e Vila Isabel, e apenas uma discreta redução no centro e entorno. De uma maneira geral, né, podemos dizer, então, que aumentaram-se as institucionalizações de pessoas em situação de rua de um tempo para o outro. Bom, aqui nós podemos ver então com mais detalhes o que já tinha sido descrito anteriormente. É, nós podemos perceber aqui no gráfico a localização de pessoas em situação de rua, na rua, ou seja, que foram inscritas realmente estando na rua, ou então em penas de uso. Isso tanto no centro quanto na região portuária do Rio. Então, nós podemos notar em laranja como estava a distribuição em 2020, quando foi realizado o primeiro censo, e em azul a nova distribuição em 2022. Bom, mais uma vez, para tentar trazer de um modo mais claro, os números que estavam no gráfico anterior, aqui nós temos a localização das pessoas em situação de rua em cena de uso de drogas, também comparando anos de 2020 a 2022, a gente pode perceber aqui uma maior densidade nessa região que aproximando a gente vê. Região central, aqui abaixo do Rio, e também região norte da cidade. Aqui, mais uma vez, né, escrevendo sobre pessoas em situação de extremo de uso, agora falando sobre uma correlação entre os bairros do Rio. Então, nós temos aqui a Maré, um aumento expressivo, né, de pessoas em situação de cena, também um aumento expressivo no Jacarezinho e em Manguinhos, chamando bastante aqui nossa atenção. É, bom, esses números todos, eles escondem realidades cruéis, escondem pessoas, indivíduos com suas histórias, com suas singularidades, com suas percepções e com suas próprias vivências, que muitas vezes trazem uma história de dor do porquê que a rua ganhou esse novo significado, muitas vezes de moradia, ou então, como foi descrito, de cena de uso, de entorpecentes, enfim, de adicção. Nesse sentido, é importante que a gente reflita mais uma vez, e por isso eu trouxe aqui um pouco da arte, porque ela ajuda a dar um pouco de personificação para esses números que, enfim, acabam sendo tão desproporcionais quando nós pensamos no indivíduo em si, porque a quantificação ajuda
muito para que a gente pense estratégias, para que a gente, enfim, visualize o panorama, mas muitas vezes elas nos traz o caráter impessoal e nos afasta do indivíduo. E como profissionais da assistência, como profissionais da saúde, como médicos, nós precisamos sempre ter essa tônica em mente. Então, eu trouxe aqui um poema também, perdão, um trecho de Graciliano Ramos, que fala: ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde havia descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disso. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas estendidas aos objetos familiares. Estranhava não ver sob o baú de folha a gaiola pequena onde a ave equilibrava mal. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho sobre o perfil do censo de 2020. Já foi feita uma comparação anterior com alguns dados do censo de 2022 com o de 2020, mas eu acho importante também voltar um pouco no censo de 2020 para tentar entender um pouco mais sobre a singularidade num contexto geral de quem são essas pessoas. Então, bom, como nós vemos aqui, de um modo geral, 80% das pessoas em situação de rua são do sexo masculino, contra 18% do sexo feminino. Nesse sentido, é importante também fazer um recorte de gênero. E nós vemos aqui que 78,4% se consideram homens cis, contra 16,1% de mulheres cis. Mas também temos 0,9% de mulheres trans, 0,4% de homens trans, 0,3% de travestis, 1,6% de outros e não souberam ou não quiseram responder 2,3%, totalizando 4.268 pessoas. É, embora nós possamos perceber que o homem cis está em primeiro lugar, é muito importante que nós não fechemos os nossos olhos para a população LGBTQIAPN+, que também compõe uma camada de uma certa forma expressiva da população em situação de rua e que muitas vezes pode ser duplamente marginalizada, duplamente ou até triplamente subjugada. Porque além da violência e da vivência invisibilizada por estar na rua, né, por estar nesse momento, nessa situação de vulnerabilidade, ainda tem outros preconceitos atrelados. Então é importante que nós não fechemos os olhos e que nós olhemos com bastante atenção para esse público também. Bom, e com relação à faixa etária, nós temos aqui da análise de 7.232 pessoas, que foi o que o censo de 2020 analisou. Até 11 anos, nós temos 1,5%, de 12 a 17, 3%, de 18 a 13, já temos aqui um aumento mais expressivo de 29,3%, perdão, de 18 a 30 anos. De 30 a 49 é o maior público, com 36,4%. De 50 a 59 anos, 17,2%. De 60 a 69, 7%. De 70 a 79, 1,3%. E de 80 a 89, de 90 a 91, nós temos um total 0,8%. E não identificados, nós temos 3,4%. Então, de uma maneira geral, quando nós pegamos a mediana das idades, a mediana de 40 anos e a média de 39,7. Perdão, 39,5. Bom, sobre um pouco mais dessa população, nós temos que a maior parte da população em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro
se considera preta ou parda. 38,2% se considera preta, contra 37,9% que se considera parda. E bem abaixo nós temos população que se considera branca, 18%. Isso já reflete algo muito expressivo. E como eu havia falado anteriormente, até chamando atenção também para a população LGBT, que enfim acaba muitas vezes revitimizada e passando por outros processos de preconceito, nós também temos aqui a manifestação clara do racismo, fazendo com que o número seja tão superior de pessoas pardas e pretas às pessoas brancas. E de outras etnias, como por exemplo amarela, que é 1,3%, e indígena 0,3%. Além disso, temos também não identificadas de 4,3%. Que frequenta ou frequentou escola ou estabelecimento de ensino. A grande maioria, apesar que num consenso geral populacional tem-se a ideia de que a grande maioria das pessoas em situação de rua não estudaram. Isso é uma ideia preconceituosa, né? Preconceituosa e falsa, uma vez que a grande maior parte, mais de 89%, já estudou em algum momento de suas vidas. Nunca estudou cerca de 7%, e que ainda continua estudando cerca de 3,4%. Isso mostra o quão difícil é a vivência na rua. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do trabalho, mas é importante deixar isso frisado. É uma vivência muito cruel, muito difícil. A dinâmica do dia a dia acaba girando em torno, muitas vezes, de dois eixos principais, que nós vamos falar um pouco mais à frente, mas de obtenção de alimento e obtenção de um lugar seguro, ou pelo menos o mais seguro possível para dormir. E dessa maneira, acaba que outras dinâmicas do dia a dia, como por exemplo o estudo, acabam sendo veementemente afetadas. É, e por isso nós temos aqui esse baixo número, né, refletido. E com relação à escolaridade, a grande maioria, por outro lado, apresentam o ensino fundamental incompleto, cerca de 73%. É, e, por outro lado, no ensino superior completo, nós temos apenas cerca de 1,8%. Então, isso também reflete bastante sobre como as condições de acesso à educação acabam permitindo novas oportunidades de vida, permitindo com que a pessoa consiga uma certa ascensão no sentido de que não, muitas vezes tenha como último recurso ir para a rua. E isso traz para a gente a importância também de fomentar a educação e de estar presente, tentando sempre estimular e acolher e gerar esse vínculo com o ensino. Nós falaremos um pouquinho mais disso à frente também. Bom, sobre agora algumas perguntas mais específicas com relação à deficiência e dificuldades, a grande maioria dos entrevistados relatou não possuir deficiência. Contudo, é notório também, é muito importante falar sobre as limitações funcionais orgânicas do indivíduo, em que quando em uma situação de vulnerabilidade extrema, como estar na rua, ser população em situação de rua, essas incapacidades orgânicas ou, enfim, algum tipo de deficiência acabam sendo ainda mais prejudiciais à própria subsistência do ser.
Então, dificuldade, por exemplo, para enxergar, mesmo com óculos ou com lentes de contato, relatada por 16,4%. Dificuldade para caminhar ou subir degraus, cerca de 15,7%. Deficiência mental, cerca de 6,8%. E deficiência auditiva, cerca de 6%. Então, mostra também, de uma certa forma, a negligência e pessoas com limitações funcionais acabam sendo submetidas. E muito mais que isso, acho que é importante e imprescindível a gente falar sobre como essas limitações, como por exemplo para caminhar, para subir, ou algum grau de deficiência, ainda deixam as pessoas mais expostas nesse ambiente que já é de muita exposição e muita vulnerabilidade. E por isso é fundamental que o profissional de saúde esteja atento e seja capaz de analisar essas funcionalidades e de tentar, mais do que acolher, mas auxiliar essa pessoa, esse indivíduo, a conseguir um tratamento adequado, enfim, para que ele consiga, se não uma autonomia otimizada, pelo menos uma diminuição nos seus sintomas do dia a dia. E falando um pouquinho sobre o principal motivo que leva as pessoas, a dormir em unidade de atendimento ou a irem buscar a rua, a grande maior parte, cerca de 45% das pessoas acabam optando, por assim dizer, porque na verdade, a rua ela se manifesta como uma falta de opção, a conflitos, por conta de conflitos familiares, né, o que inclui também, por exemplo, o processo de divórcio e separação. Então, a grande maior parte ocorre por desestruturações, rupturas familiares, seja em contextos, enfim, psíquicos, físicos, mas a maior parte é em decorrência desses conflitos familiares. Por outro lado, né, em segundo lugar, nós temos também o alcoolismo, o uso de drogas, enfim, a adicção, que leva muitas pessoas à situação de rua e também a cenas de uso de drogas. Além disso, em terceiro lugar, nós temos a demissão do trabalho ou perda da renda, e com isso a perda da possibilidade de financiar um local próprio ou de pagar o aluguel, que acaba levando até famílias inteiras à situação de rua. E abaixo desses três principais, nós temos também, eh, ameaças, abuso físico, violência, e após para ficar mais perto do trabalho, porque não tem passagem, não tem dinheiro para passagem de volta. Além disso, desavenças na comunidade, perda da casa por desastres naturais, como por exemplo os alagamentos. Nós vimos isso de uma forma predominante, esse ano com as enchentes no Rio Grande do Sul. Então é preciso estar muito atento a essa população, enfim, e por outras causas, com o percentual menor, mas nem por isso menos relevante, como por exemplo o fato da família passar a situação de rua, a saída do sistema prisional e a não reinserção adequada, como deveria ser na sociedade. Então, muitos acabam voltando ou, enfim, indo para as ruas. Outros casos de andarilhos, alguns casos de que nasceram na rua e permanecem, ou imigrantes e refugiados, isso em um menor número. É. Bom, além disso, foi perguntado também sobre que atividades eram exercidas para conseguir renda.
E nesse sentido, a atividade número um desempenhada é catar materiais recicláveis ou lixo, né? Então, é a atividade desempenhada como catador. Além disso, alguns também vendem produtos como camelôs ambulantes. Outros optam por lavar carros ou estacionar carros, são os flanelas. Outros trabalham em serviços em geral. Alguns acabam como pedintes, no sentido de que pedem dinheiro para sobreviver. Alguns trabalham na construção civil, também temos um percentual, embora baixo com relação ao geral, mas também que é muito significativo, que requer um olhar muito especial, e é para os profissionais do sexo. Isso porque muitas vezes eles são expostos a situações degradantes por si só, estarem em contexto de vulnerabilidade que se encontra por estar na rua, mas não apenas, né? Acaba que essa vulnerabilidade aumenta por diversos, é, uma, enfim, diversidade de violências, no sentido de que são mais expostos à violência física, à violência sexual, também a doenças sexualmente transmissíveis, e que por isso requerem um olhar muito especial de nós, profissionais da saúde, e não apenas, como também dos cidadãos como um todo. Bom, falando um pouquinho mais, a gente trouxe muitos números, muitas estatísticas, e eu gosto sempre de lembrar que por trás desses números, por trás dessas estatísticas, existem seres humanos. Então, agora trazendo um trechinho da Raquel de Queiroz, que diz: recordando a labuta do dia, o que dominava agora era uma infinita preguiça da vida, da eterna luta com o sol, com a fome, com a natureza. E sua cabeça, desamparada, que procurava escutar o negrume e o silêncio noturnos, caiu sobre o umbral, procurando um asilo, um apoio. O cigarro envolvia um branco nevoeiro. E trouxe aqui também essa, enfim, ilustração chamada As Crianças da Alemanha Morrem de Fome. É bem impactante pelo olhar, pela expressão. Enfim, acho que é necessário que nós reflitamos sobre isso, porque muitas vezes nós passamos por essas pessoas no nosso dia a dia e nós nem sequer estendemos o olhar. Então, é muito importante que a gente repense a nossa própria postura mediante a esses indivíduos. E muito mais do que isso, principalmente enquanto profissionais, repensemos a nossa postura enquanto profissionais, o que nós podemos fazer para, enfim, amenizar esse contexto e para contribuir positivamente com uma construção de uma cidadania, enfim, de uma vida mais digna para essa população. Então, falando um pouco agora dos resultados da pesquisa em si, né, saindo um pouco da análise epidemiológica, nós observamos que, a partir das nossas análises, nossas entrevistas e do material estudado, que o cotidiano da população em situação de rua gira em torno de dois eixos principais. E como eu havia falado anteriormente, a busca por meios de sobrevivência, sobretudo por alimentos, e locais seguros para o descanso. E também a procura por trabalho formal ou informal para subsistir. Dessa maneira, as condições de vida, ou melhor, de sobrevivência, são extremamente precarizadas, marcadas por violências, por HIV e AIDS, abusos tóxicos psicoativos, insuficiência higiene corporal e bucal, transtornos psíquicos, doenças hematológicas e doenças gastrointestinais. Essas últimas, muitas vezes,
que são consequências diretas ou indiretas da escassez de alimentos adequados para o consumo. Então, para não sucumbir pela fome, são ingeridas diversas substâncias impróprias ao consumo, né, como a refeição, que não estão nem um pouco em conformidade com os novos nutritivos da vida e que acabam provocando diversos problemas gastrointestinais, intoxicação, diarreia, dentre outros. Bom, mais uma vez, falando um pouquinho sobre uma perspectiva global dessa situação e refletindo mais um pouco. Trazendo mais um trecho do livro da Raquel de Queiroz. Pouco a pouco, porém, como a luz do dia que entrava pelas frinchas da camarinha, a névoa otimista foi-se adegatando e se foi sumindo a onda aquecedora de entusiasmo. O projeto ambicioso solidificou, triste e aguda, a melancolia do desterro próximo. E, infelizmente, é muito disso que nós vemos na prática com essa população. Acaba que é uma situação de tanta vulnerabilidade e de tanto descaso de diversas partes que resta tristeza, melancolia e desterro. E a nossa função enquanto profissionais da saúde, estarmos atentos e estarmos levando o cuidado, o amparo e um atendimento integral para essa população. Bom, é muito importante, né, como conclusão desse trabalho, que nós pensemos sobre estratégias para poder mitigar essa problemática. Precisamos lembrar que o Brasil é um país que produz alimentos para o mundo todo, é um país agroexportador. E nesse sentido, em um país tão rico de território e tão rico de safra de alimentos, uma terra, né, que em se plantando tudo dá, como eu já dizia, né, nos nossos períodos de colônia, é imprescindível que nós nos questionemos sobre como em um país como esse a população passando fome e há uma grande parcela da população passando fome. E nesse sentido, é ainda proeminente chamarmos atenção para a insegurança alimentar na população em situação de rua. Por isso é importante que o projeto Consultório na Rua possa ser ampliado, assim como também promover a arrecadação de alimentos, sendo imperioso cobrar das autoridades públicas posicionamentos e mudanças estruturais na forma de ver, cuidar e promover a saúde da população em situação de rua. É imprescindível que sejam pensadas políticas públicas para essa população e que essas políticas públicas não sejam um monolito, que elas consigam perceber todos esses dados pelos quais nós fomos passando aqui ao longo dessa conversa, de entender que são diversas as populações em situação de rua, que são diversas em suas singularidades, na multiplicidade de razões e motivos pelos quais elas estão nessa situação e que cabe a nós, como cidadãos, pressionar as autoridades públicas e pedir para que elas tenham um olhar atento a essa população, mas muito mais do que isso, cabe a nós, enquanto profissionais, sobretudo enquanto profissionais de saúde, estarmos atentos às demandas e necessidades dessa população e estarmos lá para promover saúde. Então é muito importante que nós suspendamos os nossos juízos, que nós não pensemos, ah, essa pessoa está aqui por tal e tal motivo. Não. Enquanto profissional, a nossa tarefa é cuidar. E o consultório da rua, ele vem desempenhando essa função com
muito brilhantinho, com profissionais muito capacitados, e que, enfim, tem prestado atendimento em diversas temas e tem conseguido levar uma assistência à saúde a uma população que muitas vezes não consegue chegar até a gente. Bom, e eu queria terminar com essa palestra bem difícil, é, com uma conversa sobre a esperança. Então, uma das nossas entrevistadas, é, durante a formulação desse nosso estudo, ela, identificada como R, nos contou que, infelizmente, alguns de seus filhos foram tirados da sua guarda porque ela estava em situação de rua. E, enfim, ela sofria muito com isso. E que na sua última licitação ela conseguiu contactar uma assistente social e, enfim, esteve com ela acompanhando toda essa gestação. E que, mesmo em situação de rua, ela conseguiu manter a guarda do seu filho. Então, de todas as gestações que ela já tinha tido, esse foi o primeiro filho que conseguiu ficar com ela. E que, a partir da força que esse filho deu para ela, de uma flor que renasce, ela disse que ela foi buscando pelos direitos e que ela foi buscando cada vez mais se aprimorar e que ela acabou conseguindo vaga no albergue, que foi quando nós realizamos a entrevista com ela. E ela contou pra gente uma passagem muito singular, em que ela estava nesse albergue e foi classificado como os moradores próximos, né? Pelos moradores próximos de condomínios, como um lixão. Então eles classificavam o albergue como lixão, dizendo que ali, enfim, havia pessoas lixo, né? Segundo a classificação denominada por ele. E dessa maneira ela trouxe pra gente um relato muito profundo, dizendo que é do lixo que vão nascer as flores. Então, é da poeira que nasce o belo. E isso foi profundamente tocante para todos nós que estávamos conversando e trouxe um pouco dessa palavra de pureza, de esperança e de ressignificação. E o quanto o papel de uma equipe atuante que consiga acolher, consiga cuidar, pode realmente resgatar essa pessoa e transformar o destino dela. Então, eu trouxe aqui um trechinho no final do poema, do bom, que fala: uma flor nasceu na rua, passem longe, bondes, ônibus, rio de ácido tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. É, faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Uma flor nasceu. Então, desse modo que eu gostaria de terminar essa apresentação. Aqui eu deixei as referências do nosso trabalho. Agradeço muito a todos, que assistiram. Eu convido a todos a, enfim, participar desse diálogo. Podem mandar e-mail, eu estou super aberta. Eu queria agradecer mais uma vez ao Clube e queria agradecer mais uma vez a você que esteve conosco e que está junto com a gente nessa construção. Então, muita paz, fiquem todos bem, fiquem com Deus. E, enfim, muito obrigada por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco desse trabalho que a gente desenvolve com tanto amor.